Meu nome é Lucas Carneiro, o seu corretor de imóveis na Chapada Diamantina. E hoje a gente está aqui para divulgar um imóvel muito interessante, porque são poucas as opções que a gente tem disponíveis com construção e que seja uma construção boa. São raridades, né, que combinem ter um lugar legal com uma construção boa. Aqui a gente tem hoje uma oferta bem interessante de um lugar muito legal, sou suspeito para falar, que é a região aqui onde eu escolhi morar, uma região muito interessante, para quem não quer necessariamente estar dentro do bololô ali da rota mesmo do turismo, né? Tá perto de tudo, mas ao mesmo tempo tá levemente escondidinho. Então é um lugar muito próximo da cidade, a gente está a 5, 6 quilômetros da cidade, tem uma vista incrível, tem já uma construção que eu vou mostrar com detalhes bem interessante, e tem uma vista para a serra muito legal. Então, tudo isso dentro de um terreno de 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Então acompanhe aí que hoje tem uma coisa interessante para mostrar, diferente do que comumente chega. Bora lá! Antes de mostrar a casa, eu vou mostrar aqui a vista para vocês desse platô onde a casa foi construída e o que a gente tem ao redor. Então ali tá a serra, tá vendo? A gente tá no final de tarde, muito lindo. Ali tem a casa do proprietário, tá uns 300 metros de distância mais ou menos. Aqui a gente tem uma espécie de um vale que se forma e ali a gente tem um rio Sincorá. Então além de tudo você tem acesso ao rio. Eu não sei se o vídeo vai captar, mas daqui tem um somzinho do rio. Vou ficar quieto um pouco para ver se a gente consegue ouvir, ó. Não sei se conseguimos ouvir. Quando eu for editar eu vou saber, mas espero que sim. Então, olha lá, ó. A gente vai adentrar a casa com mais calma. Mas olha aqui a vista que a gente tem de serra, que espetáculo. Olha lá. Serra, um vistão lindo, 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 lindo. E aqui, meio que atrás dessa pequena elevação aqui, passa a estrada. Então a casa foi construída num platô bem interessante, bem estratégico. Porque você tem meio que um platô que te propicia ter essa vista, né? Que a gente tá vendo aqui, desde o começo de serra até lá. Aqui esconde um pouco e para lá tem um pouquinho mais de vista. Mas não foi feita na beira da pista, então tem aquela privacidade de quem está passando na pista não ver a sua casa. Isso é muito, muito, muito relevante. Eu sempre falo com as pessoas que vão construir, que buscam terrenos, que a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente tem vista de tudo, todo mundo nos vê. Então essa é uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando vai construir a casa. Eu quero estar em um lugar que eu tenha uma vista de tudo, mas também pensar de, será que todo mundo está me vendo? Se eu vejo todo mundo me vê, né? Se eu vejo tudo, tudo me vê. Então é sempre um ponto interessante a se pensar sobre o local onde construir a casa. Equilibrar um lugar que você tenha uma vista boa, mas ao mesmo tempo você não esteja à vista de tudo e de todos, né? E aqui pensaram muito bem nisso. Vamos adentrar na casa para a gente conhecer. Então essa técnica de construção é uma técnica de bioconstrução que é chamada de hiperadobe, que são como se fossem sacos de terra. Você vê que aqui, ó, o reboco feito por dentro foi feito usando como base a terra mesmo. Aqui a gente consegue entender o processo, ó. Olha a largura da parede. E aqui, ó, são terra ensacada e empilhada, que constrói essa estrutura. Olha a grossura da parede larga. Aqui você pode vir com mais uma massa, dando uma rebocadinha, ou só pintar.
seria interessante vir com uma massa corrida para dar um acabamento e depois fazer uma pintura. Então a gente tem essa casa que é um círculo, é um ambiente só. Então aqui com bastante janela, com bastante porta, né, com bastante entrada. Essa entrada aqui é a entrada principal, ó. E a gente tem uma entrada secundária ali, o resto é janela. E olha que interessante essa sustentação. Quando a gente vai ver casa, a coisa mais importante para a gente averiguar é fundação, né, estrutura e telhado. Olha que telhado bonito. E mais do que bonito, né, bem estruturado e com bom madeiramento. Essa telha é chamada telha romana, ou como o pessoal chama aqui, capa e bica. Que ela é de um lado capa e do outro bica, né? Telha da capa e bica. Então foi um telhado feito em formato hexagonal, é de 6, né? Octagonal, que são de 8 lados. Aí deve ser algum gato que passou e desencaixou a telha, ó. Mas é só encaixe, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um telhado de 8 lados, muito bem estruturado, e no meio essa viga. Então, para quem busca um projeto assim de bioconstrução, um projeto mais alternativo, cara, essa casa aqui só tá faltando assim, ó, a pincelada. Porque a estrutura dela é muito bem feita para um projeto de bioconstrução, né? Você vê as paredes bem grossas, o hiperadobe é bem interessante. Tem o adobão, que é aquele tijolo feito de barro também, né? E o hiperadobe é esse formato em que, como se fosse aquele saco de laranja, sabe aquele material? É um saco desse comprido. Então você vai enchendo e vai preenchendo as paredes, né? Então é uma parede grossa, dá uma estrutura forte e bem interessante. Então a gente tem aqui um cômodo único, né? E circular. Bem bonito mesmo, bem bonito mesmo. E principalmente o telhado, cara. O telhado por si só já é uma obra de arte. Olha que coisa linda. A pessoa pode optar por colocar um forro se ela quiser, né? Mas eu nem sei se eu colocaria. Eu acho que eu só invernizaria toda a madeira e passaria até uma espécie de um verniz também que se passa na telha, que fica muito bonito. Enfim, ficar filmando só o telhado, que eu vou ficar babando o ovo do telhado, que eu achei muito bonito, né? E aqui a gente tem a estrutura para a cozinha. Então, lá um cômodo grande, único e circular, e aqui a cozinha. Ou melhor, aqui pode ser a cozinha, se você pensar num contexto de quarto, sala, aqui, tudo uma coisa só, e aqui a cozinha. Ou você pode optar por sala e cozinha integrados, e aqui você ter o quarto, né? Que traz mais privacidade. Quarto e sala integrados, sala e cozinha integrados, e aqui o quarto, ou quarto, sala gigantão ali, aqui, enfim, a pessoa vai decidir. Você vai decidir como você prefere, né? E aí, precisaria o quê? Complementar a estrutura com o banheiro. Então, pode-se fazer um banheiro social, servindo a sala e cozinha, por exemplo. E você pode fazer um banheiro também saindo do quarto, para atender como se fosse uma suíte, né? Então pode ter 2 banheiros. Ou, para quem gosta muito de bioconstrução, pode ter um banheirinho deslocado da casa, em formato de banheiro seco, enfim. Aí você vai decidir o melhor caminho, né? Vou dar um contorno aqui na casa, para vocês verem o contexto. Mas, cara, uma casa muito legal. Muito legal. Ela tá faltando só carinho. Um pouquinho de carinho nela. Imagina um piso aqui de cimento queimado, bem dado, assim, bem lisinho. E janelas bem bonitas, com uma porta bem bonita. E um ambiente integrado, fazendo uma sala bem gostosa, com uma bancada de cozinha naquele lado ali. Ou talvez aqui, né, pro lado do quarto não tá ligado com a cozinha. E lá dentro o quarto, enfim. Cara, várias... Aqui é pra quem gosta de brincar com a criatividade, gosta de fugir do senso comum. Quem gosta de fugir do senso comum, aqui é o point. Então, facilidade de acesso da cidade, 6 km na cidade, vista pra serra,
acesso ao rio Sincorá, então terreno com o rio, 20 mil metros quadrados, uma construção em bioconstrução muito bem feita, Quer mais pra quê? Olha o sol começando a esconder ali, agora são 5h06. Então é isso, eu vou colocar as imagens agora de drone para vocês, vou mostrar também onde fica o rio, para vocês entenderem a proximidade em relação ao rio, a gente ouve barulhinho daqui. E vou colocar também as imagens de drone. Então, se você se interessa por esse tipo de contexto, aí estão me ligando aqui, ou seja, isso é um bom sinal. Qual? Que pega dados. Então é importante também pegar dados, porque às vezes você fica sem Wi-Fi por algum motivo e aí o sinal pega. Certo? Então eu vou acrescentar as imagens de drone. Tá aí a casa em bioconstrução que pode ser sua. E eu tenho muita vontade de ver essa casa acabada, porque eu acho que vai ficar linda, linda, linda. Bora voar antes que o sol baixe.